do professor Vila. O professor Vila traz uma dificuldade da democracia brasileira, lidar com réus, e principalmente com pessoas ligadas ao crime organizado. Aliás, esse é um temor dos nossos dias, professor. O crime organizado, especialmente aí os comandos PCC, em especial o PCC, enfronhado na República, em câmaras, em assembleias, na Câmara Federal, em prefeituras, e aparentemente não há uma barreira, um impedimento assim que seja claro, professor. Exato, Amadeu. Aqui em São Paulo tem que ser lembrado, para quem nos acompanha, que o PCC não é mais só uma facção criminosa. Ela suplantou, ela é uma máfia. Qual é a diferença entre facção criminosa e máfia? Isso quem me explicou foi o promotor Lincoln Gaquia, do GAECO, que combate o crime organizado, que está há 20 anos condenado a... Caiu. Voltou, professor. Voltou. E o promotor Lincoln Gaquia me explicou que está, por incrível que pareça, há 20 anos condenado à morte. Olha que ponto chegamos. Em São Paulo, ele fica em Presidente Prudente, que é cerca de 640 quilômetros, mas é bem longe da capital, condenado pelo PCC à morte, tanto que vai se aposentar e obrigado a sair do país, porque não vai ter mais a guarda, a segurança que ele tem hoje, né? Ele disse, olha, o PCC está presente em 26 países, mais que 2 dúzias, 26 países, em todo o continente americano, inclusive nos Estados Unidos, todo o continente americano presente, na Europa e em alguns países da África. Portanto, não é só mais, entre aspas, o Comando Vermelho, Terceiro Comando, aquelas coisas que o sujeito passa a arma para se exibir, não. Ele movimenta bilhões. E aí precisa lavar esse dinheiro, e aí tem as factory, que é uma outra coisa que o governo precisa olhar, que todo mundo sabe, basta falar com o pessoal do sistema financeiro, como é que isso serve, algumas delas, registros, para lavar o dinheiro do crime organizado. E eles já de um tempo para cá, o crime organizado, o PCC em especial, e em São Paulo mais em especial ainda, querer controlar algumas prefeituras, porque é mais fácil você controlar, porque a forma de fiscalização e de combate é menor do que se fosse na esfera federal, que aparece rapidamente para o Brasil inteiro. Então, eles têm uma forte presença, supostamente, pelas acusações, nunca foi devidamente comprovado, mas deve ser registrado, em Budas Artes, né? E isso todo mundo sabe, até as pedras de Embu das Artes sabem. Por outro lado, teve um incidente grave, dias atrás, Taboão da Serra. Taboão da Serra é um município muito pequeno, espremido, ali na divisa de São Paulo. O candidato à reeleição, o prefeito, foi fuzilado, ele estava com um carro blindado, e assim mesmo foi ferido. E acusações que seria o pessoal do outro lado é Embu das Artes. Veja como é uma coisa complicada. O Portal UOL, há 10 dias atrás, fez uma ampla reportagem com base nas investigações do GAECO, da Polícia Civil e do Ministério Público, em Guarujá, tomado pelo crime organizado. E a Baixada Santista é muito importante, porque tem o Porto de Santos, o maior porto do Hemisfério Sul. E sair através de lá, todo mundo sabe, droga em larga quantidade, mesmo com todo o combate feito pela Polícia Civil, inclusive também com auxílio da Polícia Federal. E agora, a joia da coroa, né, é São Bernardo do Campo, 4ª cidade do estado, 14ª do país em população. As acusações são gravíssimas, né, gravíssimas. Eu acompanho o par e passo, porque os meus avós, todos moraram em São Bernardo, vieram alguns ou da Itália, outros da Espanha, outros da Argentina, e eu conheço ali, os meus pais nasceram lá, com uma palma da mão. E, infelizmente, nós temos a presença lá do crime organizado, o ataque a um candidato adversário, que é obrigado a andar com 6 seguranças. Eu fui testemunha disso, sábado e domingo, que eu estava em São Bernardo. O candidato opositor a essa tragédia chama-se Alex Manente, eu estive com o Alex, e a situação é barra pesada, né? E todo mundo sabe quem é quem.
Inclusive, tem os boletins de ocorrência, etc, etc. E até o nome das pessoas. Quer dizer, agora o que falta, portanto, com tudo isso, é a ação do poder público. Se o poder público não agir, daqui a pouco um Pablo Escobar vai querer ser candidato a presidente da República, tal qual tentou ser na Colômbia. E isso não é exagero. E a legislação, com todo o esforço que o Tribunal Superior Eleitoral faz, no caso eleitoral especificamente, a ministra Carmen Lúcia, presidente, estava dizendo isso, tem questões que é difícil. Por exemplo, no caso de São Bernardo, para concluir, o candidato Marcelo Lima, esse elemento, para usar uma linguagem do Notícias Populares, esse elemento, ele não pode entrar em prédio público. Então vai ser uma piada pronta do José Simão, da Folha de São Paulo. Você pode ter um prefeito que não pode despachar dentro da prefeitura, ele vai despachar da calçada. E além de acusações gravíssimas que pesam sobre ele, gravíssimas, gravíssimas. E o pessoal finge que não vê, com medo. Medo do quê? Aí voltamos à música, né? Medo do quê? Então, ou nós protegemos a democracia, ou isso vai acabar mal. E veja 2026, né? Professor Vila, esse caso aí do prefeito José Aprígio, né, em Taboão da Serra, as pessoas não estão dando a devida importância, mas é mais uma vez o crime adentrando o poder público em todas as suas esferas. Aí, claramente, o poder público municipal, o executivo e, claro, está embutida a Câmara. A informação mais recente sobre o prefeito é que ele está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos, mas ainda permanece em uma UTI. Nós vamos com 1 da tarde, mais 20